Neste vídeo vamos estudar as primeiras noções de gramática da língua portuguesa. Essas primeiras noções são importantes para que seja compreendido a gramática, sejam compreendidos os conceitos gramaticais que serão expostos e que se estuda, né, num estágio mais avançado. Para fazer esse vídeo eu estou utilizando um material que eu encontrei no livro Primeiro Curso, Primeiras Noções de Gramática, uma 24ª edição, de um livro de 1928, tá? Do Alfredo Clemente Pinto, e também alguma coisa do fascículo 3 do novíssimo curso vestibular da Nova Cultural, fascículos que foram publicados do ano de 1988. Tá? Não esqueça de visitar o nosso blog, Estudando a Língua Portuguesa, blogspot.com. Ok? Vamos então estudar então nossas primeiras noções da gramática da língua portuguesa. Então, noções preliminares. Primeiro, a gramática nos ensina a falar e escrever corretamente, isto é, sem erros. Certo? Então, qual é a função da gramática? A gramática, a função dela é ensinar a falar e a escrever corretamente, né? Sem cometermos erros, né? Na chamada língua culta. Aqui está o nosso blog, que a gente convida vocês a prestigiar, né? Estudando a língua portuguesa, tá? Nós temos aqui dicionários, gramáticas, fonética, etimologia, leitura, traduções, né? Tudo que se relacionar ao estudo da nossa língua nativa, o português. Voltando aqui, então, a gramática nos ensina a falar e escrever corretamente, isto é, sem erros. Quando falamos ou escrevemos, empregamos palavras, né? Quando a gente fala ou escreve, a gente usa palavras. As palavras são formadas por uma ou mais sílabas. Tá? Pé, uma sílaba. Casa, duas sílabas. Animal, três sílabas. Parece que a gente está estudando conceitos primários, realmente são conceitos primários, mas às vezes a gente não lembra mais deles, né? E daí esses conceitos são citados nos livros de um estudo mais avançado da gramática e daí a gente se perde, né? Então sempre é bom a gente recapitular esses conceitos, tá? Por isso que a gente está estudando esses conceitos preliminares, né? As sílabas são formadas por um ou mais sons, tá? Então a sílaba é formada por um ou mais sons, tá? Os sons se dividem em vogais e consoantes. Nós temos sons vogais e sons consonantais, né? De consoantes, né? Consonantais. As vogais são orais, A, E, I, O, U, né? Pronunciadas boca, né? Pela boca, ou nasais, quando o som sai pelo nariz, né? On, en, in, on, om, em, im, om, o, on. Observe que as nasais sempre tem o N, né? Tem a vogal oral, né? Mais o N ou o M, né? Ou o tio em cima, né? Tem um símbolo de nasalização, né? Apesar do Y ser representado pelo som vocálico I, ele ainda é considerado como sendo consoante, né? Então a gente encontra ainda lá nas gramáticas de francês, né? O I, o Y, né? Sendo listado como o Y sendo considerado uma vogal lá naquelas gramáticas, tá? Geralmente ele tem o som de I, né? Por isso que ele é considerado vogais, como sendo uma vogal, né?
mas nós ainda consideramos eles como sendo listados aqui nas consoantes. Duas vogais pronunciadas em um só esforço de voz formam um ditongo, tá? Então, quando duas vogais são pronunciadas num só esforço de voz, né, nós temos o ditongo. Aqui nós temos os ditongos ai, au, oi, ou, eu, tá? Então, duas vogais, tá? A, I, A, U, O, I, O, I, U, E, I, U. Então, quando nós temos duas vogais, está formando um esforço de voz, né? Temos um ditongo, tá? Os ditongos são orais, AE, AU, OE, ou nasais, AE, AO, UE, tá? Então essa era a nossa aula de hoje, tá? A gente recapitular alguns conceitos preliminares da gramática da língua portuguesa. À medida que a gente for estudando esse livro aqui, que é um livro muito importante, muito traz esses conceitos, essas noções básicas de gramática, a gente vai passando então em outros vídeos, tá? Não esqueça então de visitar o nosso blog Estudando a Língua Portuguesa. Até lá!